A aula de hoje é sobre funções orgânicas. Grande parte do conteúdo, mais ou menos uns 50% da aula, a gente já viu, né? Vocês devem ter percebido que sempre quando eu vou trazendo um conteúdo, a gente já viu uma parte dele. Vocês já viram em listas e na aula de nomenclatura. Nós vamos começar definindo o que são funções. A gente já tem falado de funções, principalmente na aula de nomenclatura, que eu falava, e se é cetona, o nome da molécula termina em ona. Se é aldeído, termina em al. Mas o que são essas funções? Elas nada mais são do que grupos de compostos com características e comportamentos químicos semelhantes, por causa dos grupos funcionais semelhantes. Ok? Então, aqui no caso, por exemplo, esse é um aldeído. Todos os outros aldeídos vão ter que ter essa estrutura aqui, certo? Em uma parte da cadeia, eles vão ter que conter esse C dupla OH, que seria uma carbonila, e aqui seria um hidrogênio ligado. Deixa eu ver. É a lista. Ok? E o que esse aldeído dá de propriedade? As moléculas que têm aldeído, geralmente elas são mais reativas, elas costumam ter cheiros característicos, elas costumam ter funções na natureza características, certo? Então aqui a gente vê várias funções sendo descritas, e a gente vai aprender todas elas, nem todas hoje. Na verdade, das que estão aqui, nenhuma a gente vai ver hoje. Mas a gente pode ver que todas elas têm essa carbonila em comum. O que diferencia uma molécula da outra? Uma das pontas de terminação. Então, sempre que for um aldeído, vai ter que ter uma carbonila, mas em uma das extremidades vai ter que ter um hidrogênio, obrigatoriamente. Cetona não pode ter hidrogênio em uma das extremidades. Ela vai ter que ter carbono ou uma cadeia carbônica em ambas as extremidades, no caso, tá? Ácido carboxílico. Aí a carbonila já pode ganhar o nome de carboxila, porque ela vai ter que ser C dupla O e na outra ponta ela vai ter que ser OH, obrigatoriamente. E assim por diante. Aqui nós temos uma molécula, ela saiu um pouco cortada porque eu peguei da internet, mas a gente pode ver o tanto de grupos funcionais diferentes que ela tem. E é o que a gente vai ver até o final da aula. Então, os fármacos que a gente usa, né, os medicamentos, os cheiros que a gente sente, eles têm grupos ou conjunto de grupos característicos que dão comportamentos similares. Então, todos os ácidos carboxílicos são ácidos. Todas as aminas costumam ter comportamento básico, ok? Aqui a gente tem essa molécula e a gente vê o número de grupos funcionais distintos. Então, ela tem fenol, não só um fenol, né? Ela tem vários fenóis na estrutura, ela tem éter cíclico, ela tem álcool, ela tem a função cetona, a função ácido carboxílico, certo? E todos esses grupos são muito importantes. Nós vamos começar estudando os hidrocarbonetos, que a gente já viu bastante. O que são os hidrocarbonetos? São aquelas moléculas orgânicas, em geral, de composição mais simples. Simples, eu digo, em número, em quantidade de constituintes. Então, os hidrocarbonetos terão apenas carbono e hidrogênio. Então, hidro, de hidrogênio, carboneto, de contém carbono. E a fórmula geral deles vai ser CXHY, ou seja, vai ter carbono em um número X de carbonos, para um número Y de hidrogênios, podendo ser, por exemplo, aqui, carbono C2H6, certo? Isso seria um hidrocarboneto, isso que esse X e Y representa, números que podem ser substituídos. Aí pode pôr qualquer número aqui? Não. Dificilmente você vai conseguir encaixar todos os números aqui em fórmulas viáveis. Então a gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Você não pode colocar C1H7, certo? Um carbono não vai conseguir se ligar com 7 hidrogênios.
e como cada hidrogênio só se faz uma ligação, nem eles vão dar conta de ligarem-se entre si, ok? Quando a gente tem carbono e hidrogênio, a gente viu que esses compostos apresentam baixa eletronegatividade. Então, a diferença de eletronegatividade, ou seja, da capacidade de atrair elétrons para si em uma ligação, do carbono e do hidrogênio, são muito parecidas essas capacidades. Então, como eles puxam quase igual o elétron para si, eles formam compostos com características apolares, ou seja, não tem um polo, não tem uma região em que a carga fica mais concentrada. A carga, por exemplo, nessa molécula aqui desenhada, fica distribuída meio que na molécula inteirinha, ou seja, os elétrons conseguem ficar quase igualmente distribuídos aqui, ok? Como são compostos com baixa eletronegatividade, eles podem ter a capacidade de reagir com o oxigênio. Então, a gente sabe que esses hidrocarbonetos são muito reativos com oxigênio em reações de combustão. Então, a gente tem carbono e hidrogênio nos hidrocarbonetos. Com o oxigênio do ar, eles são compostos fáceis de pegar fogo. Então, eles pegam fogo e durante a queima deles, o carbono, hidrogênio e oxigênio se recombinam e essa recombinação produz CO2, que seria o gás carbônico, certo? Água e liberação de calor. Então, todos os hidrocarbonetos podem ser queimados, tá? Aqui tem uma fórmula geral da combustão de hidrocarbonetos. Não precisa decorar essa fórmula, é só para mostrar que existe uma fórmula. Se tiver uma questão, por exemplo, como vai ter na próxima lista, de combustão de um hidrocarboneto com oxigênio, como que vocês vão fazer o cálculo? Vocês sabem que o carbono vai ter que formar CO2 e o hidrogênio vai ter que ir para formar H2O. E os oxigênios vão vir do ar. Então, vocês têm que descobrir a quantidade de carbono e hidrogênio que tem em uma molécula, certo? Sabendo que elas formam gás carbônico e água numa combustão completa. O que quer dizer uma combustão completa? Quer dizer que reagiu até o máximo que podia, certo? Consumiu 100% do hidrocarboneto. Há casos de combustão incompleta, que aí, em vez de formar CO2, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico, forma o CO, o monóxido de carbono, que é uma molécula extremamente tóxica para nós. Por isso que incêndios, queima uma madeireira, pega fogo numa madeireira, os funcionários que ficaram presos lá dentro. Não necessariamente eles vão morrer queimados, eles podem morrer por causa da combustão incompleta dos hidrocarbonetos da madeira. Então, forma muito CO e esse CO mata a pessoa por asfixia. Como além da polaridade ser desprezível, muitas vezes a molécula é considerada apolar também por causa da geometria dela. Então, a gente tem o CH4. CH4 é o hidrocarboneto mais simples que a gente tem, né? É o menor que a gente tem em quantidade de átomos. Ele é apolar por causa da geometria tetraédrica. Então, a força de atração eletronegativa para todas as regiões é a mesma. Por serem apolares, a forma de ligação intermolecular deles são pelas ligações de Van der Waals, também conhecidas como forças de dispersão de London, forças de London ou ligação de polo induzido de polo induzido. Se vocês lembrarem da nossa aula de ligações intermoleculares, era a força de ligação intermolecular mais fraca que existe. Por quê? Não é formada um polo de cargas. As moléculas só interagem entre si momentaneamente. Então, por 1 milésimo de segundo, a molécula fica com carga negativa concentrada em uma região e a positiva concentrada em outra. Nesse milésimo de segundo, ela consegue interagir com as moléculas vizinhas. E depois essa carga pode ir mudando com o tempo. Não é como
as ligações polares, que tem um dipolo definido. Então, aqui vai ser sempre positivo, aqui vai ser sempre negativo. Não. Van der Waals, cada hora em um lugar pode ser mais negativo e no outro positivo, porque considerando que os elétrons podem dar uma passeada, ok? Como essas ligações são as mais fracas, geralmente esses compostos são muito voláteis, ou seja, é facinho deles evaporarem. Por quê? Quando eles estão na forma líquida, eles interagem fraquinho entre si. Então, bate a luz do sol, esquenta, a molécula agita, ela pode se soltar facinho. São moléculas muito lipofílicas, como a gente já viu também. O que significa lipofílica? Lipo significa gordura. Filia significa atração. Então, são moléculas que têm atração por gordura. Como assim? São moléculas que geralmente se dissolvem em compostos apolares, como as gorduras. Então, a gordura do nosso corpo, ela tem cadeia de hidrocarboneto bem grande. E aí, esses hidrocarbonetos podem ficar dissolvidos na gordura. Como assim? Por exemplo, em casos de contaminação do mar por petróleo. Tá? O petróleo é muito rico em hidrocarbonetos. Eu peguei aqui para mostrar para vocês a composição do petróleo. Então, vocês podem ver que o petróleo tem praticamente 100% de hidrocarbonetos. Tá? Aqui tem moléculas com 1 a 60 carbonos na cadeia, tem várias moléculas aromáticas, tem vários ciclos, e aí tem algumas outras classes que pode ter enxofre, nitrogênio, oxigênio ou um pouco de metal combinado. Como essas moléculas são muito lipofílicas, durante o derramamento de petróleo no mar, os peixes e as aves podem acabar engolindo um pouco de água do mar junto com o petróleo, enquanto elas estão pescando. Esse petróleo é lipofílico, então ele vai ser absorvido muito fácil pelo corpo delas e ele vai ser estocado na gordura. Só que eles também são muito tóxicos, esses hidrocarbonetos. Então acontece às vezes em acidente de derramamento de petróleo que as aves saem voando e quando elas saem voando, elas estão normais. Mas aí elas começam a queimar muita gordura, né, por causa do esforço físico do voo. Quando elas queimam a gordura, elas liberam de volta na corrente sanguínea esses hidrocarbonetos, que ficam numa concentração tão alta na corrente sanguínea que levam o passarinho à morte. Então, a ave de derramamento de petróleo, ela pode, num primeiro momento, não ter sido afetada, pelo menos não que a gente tenha compreensão disso, mas depois dela voar durante a migração, ela simplesmente cai morta, por causa da liberação desses hidrocarbonetos. E tem várias subfunções divididas que a gente já tinha visto. Então a gente tem os alcenos, que tem uma ligação dupla, a gente tem os dienos, que tem duas ligações duplas, a gente tem os alcinos com uma tripla, a gente tem os eninos com uma dupla, uma tripla, etc. Primeira função, alcanos. A gente já viu e vimos até como nomear os alcanos. Então, alk significa que é uma cadeia aberta, ou seja, as pontas estão livres, não está formando ciclos. An é só ligação simples entre carbono e carbono, então todos os carbonos estão ligados entre si por ligações simples, ok? E terminação em O porque é um hidrocarboneto. Todos os alcanos têm a fórmula CX H2X mais 2, ou seja, se o C é igual a 1, quantos Hs eu vou ter? Então, eu vou ter H 2 vezes 1, 2, mais 2, 4, que seria a fórmula do metano. C1H4, ok? Se eu tiver 2 carbonos, C2, H 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Vamos ver aqui, ó, 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então, os alcanos vão sempre ter essa fórmula, CX H2X mais 2. Eu vou mostrar na fórmula dos outros hidrocarbonetos, mas eu recomendo que só esta vocês decorem, tá? Então, é importante vocês decorarem que os alcanos são CX H2X mais 2. O metano é o menor alcano que existe,
e ele é responsável por 18% do aumento do efeito estufa. E então ele pode ser um grande poluente ambiental, soltado por nós humanos durante a decomposição, quando a gente morre, por exemplo, da digestão, quando o gado vai digerir grama, eles têm muitas bactérias no intestino para ajudar na digestão da parede celular da grama e libera muito metano. Então, criação de gado pode ser algo muito poluente no quesito efeito estufa, porque as vacas liberam uma quantidade absurda de metano. Só que o metano, ele ainda pode ser usado como combustível, certo? O gás natural veicular. Então, lembra, ele é um hidrocarboneto, ele pode queimar. Quando ele queima, ele libera gás carbônico, água e energia. A energia é o que a gente usa para mover o carro. Outros hidrocarbonetos da classe dos alcanos. Mistura de propano e butano forma o GLP, que é o gás de cozinha. Essas moléculas, em geral, não têm cheiro, tá? Então, mas meu gás tem cheiro. Sim, seu gás tem cheiro, mas não é por causa nem do propano, nem do butano. Essas são moléculas que podem ser tóxicas e elas queimam fácil, então elas são explosivas. Como elas não têm cheiro, o pessoal que vai fazer o gás, enquanto eles extraem o gás, eles adicionam alguns compostos fedidos, né? Para quando o gás vazar, a gente perceber pelo cheiro, porque nem sempre dá para escutar e nem ver o vazamento, né? Porque eles são invisíveis a olho nu. Então, o cheiro do gás de cozinha não é por causa do propano nem do butano. Como eles liberam muita energia, o isoctano, por exemplo, é usado para constituir a gasolina. Então, a gasolina é basicamente um alcano purificado. Ela vem do petróleo. Então, vocês viram que no petróleo tinha muita coisa. A gente vai fazendo o craqueamento e a separação dos compostos do petróleo, e aí a gente obtém o isoctano numa forma um pouco mais pura. E a gasolina seria um pouco mais energética do que o álcool, porque o álcool é o etanol. Então ele tem grupo etano com OH aqui. Ele tem só duas ligações aqui que podem ser quebradas para gerar energia. A gasolina é um isoctano, octano, tem 8 átomos de carbono, 8 ligações para ser quebradas em uma molécula só. Alcenos, a gente já viu também. Novamente, cadeia aberta tem no mínimo uma ligação dupla entre carbonos, tá? Na verdade, alceno em geral a gente diz quando tem só uma ligação dupla entre carbonos. Depois a gente costuma dar outros nomes, que também é um hidrocarboneto. A fórmula é CxH2x. Então, é bem parecida com a dos alcanos, mas perde essa parte do mais 2. Por quê? Porque quando a gente faz uma ligação dupla, o carbono só pode fazer 4 ligações. Então, primeiro a gente tinha 2 carbonos, vamos pôr assim esse Cs um ao contrário do outro, e cada carbono vai estar ligado em 3 hidrogênios, e a quarta ligação é entre os carbonos. Se esses carbonos vão fazer uma ligação dupla entre eles, eles não vão poder continuar ligados da mesma forma nos hidrogênios. Então, eles vão precisar soltar um hidrogênio cada um para formar a ligação. Certo? Aí fica 1, 2, e aí fica 3, 4 ligações. Por isso que a gente perde 2 hidrogênios nessa contagem. A gente vai ver de uma forma um pouco mais clara. E a gente também tinha visto numa das aulas passadas que ligação simples tem maior comprimento do que a ligação dupla, que tem maior comprimento que a tripla. Por quê? Porque quando a gente tem dupla, a gente tem mais força puxando para os dois lados, então os átomos ficam um pouco mais próximos, ok? E a tripla, a gente vai ter 3 forças puxando para cada lado, então eles vão se juntando cada vez mais, tá? Como se eles dessem nós mais firmes. Então, ligação simples, eles estão mais distante num cabo de guerra. Ligação dupla já tem 2 pessoas puxando para cada lado, eles conseguem se aproximar mais. Ligação tripla, mais ainda. Podem sofrer polimerização esses alcenos, o que seria uma reação em que a gente pega alcenos pequenos e consegue combinar em cadeias gigantes. Então, como aqui o etileno. O etileno, que é aquele hormônio vegetal que eu falei,
na aula passada, ele também pode ser muito importante para formar polímeros, então ele tem uma ligação dupla, são dois carbonos com uma ligação dupla entre si. Quando eles reagem, eles podem formar um alcano de cadeia muito longa, quando eles polimerizam. E aí pode formar o polietileno, que é um tipo de plástico que a gente usa muito. Tem propriedades muito parecidas com a dos alcanos, tá? Então, lipofílicos, queimam, etc. Só que eles são mais reativos. Por quê? Porque eles têm as ligações duplas. A cada insaturação, mais reativa é a molécula, tá? Então, ela tem mais energia dentro dela, ela fica um pouquinho mais instável, e aí, quando você queima ela, ela libera muito mais energia. Aqui são exemplos de alcenos. Então, olha o tanto de ligação simples, mas a gente tem uma dupla aqui. Não importa se você tem 100.000 ligações simples, se você tem uma dupla, ele vai ser um alceno. Ele pode ter uma cadeia majoritariamente de alcano, mas se ele tem dupla, ele é alceno. E aqui, cadeias menores. Alcinos, ligação tripla entre carbonos. Aqui é a fórmula dos alcanos menos 4 carbonos. Por quê? A cada ligação dupla que fazem, se perde 2 hidrogênios. Então, os alcinos fazem uma ligação tripla. Ou seja, eles fazem mais 2 ligações. Então, cada ligação perde 2 hidrogênios, eles fazem 2 a mais, então eles perdem 4 hidrogênios. Por isso que eu falei que só precisa decorar dos alcanos. Também sofrem polimerização, que podem formar o PVA, PVC, propriedades novamente semelhantes às dos alcanos, mas eles são mais reativos que os alcanos e que os alcenos. Por quê? Porque eles têm tripla, uma ligação com mais energia ainda. Aqui é só um exemplo para mostrar a forma de obtenção. Então, é a partir do carbono isolado. Então, a gente pega, por exemplo, o grafite, mistura com óxido de cálcio para obter ele. E aí a gente obtém o CaC2, né? Que seria o carbonato. Acho que isso. Tipo um carbonato de cálcio. E a partir disso a gente obtém os alcinos. E eles são tão reativos que eles podem ser usados como combustível de solda. Então eles liberam muita energia o suficiente para derreter metais. A gente não pode usar alcino como combustível de carro, porque senão ia derreter o carro. Aqui tem uma classificação só para vocês saberem. Eles podem ser alcinos verdadeiros, então eles ficam na extremidade. Um dos carbonos da tripla se liga com o hidrogênio, ou falsos, quando eles ficam no meio da cadeia. Ambos se ligam em cadeias R. O que significa cadeia R? Significa que é um carbono, pelo menos um carbono para cada lado. Então pode ser centenas de carbonos para cá, centenas de carbonos com outras funções. R significa qualquer outro grupo radicalar. Certo? Então, verdadeiros, eles são na parte terminal, e o carbono faz uma ligação com o hidrogênio, e os falsos, ambos os lados têm cadeias carbônicas. E aqui um exemplo de polimerização. Então, você pega uma cadeia com vários... aqui tem vários etinos, né? 2 carbonos, ligação tripla, hidrocarboneto, etinos. Se você põe em altas temperaturas, você pode formar esse polímero, que seria um dieno, né? Ligações duplas muito repetidas. Por que das fórmulas agora? Então decora só esse, CX, HX mais 2, tá? Que é dos alcanos. Cada dupla que faz, a gente perde 2 carbonos. Por quê? 2 hidrogênios, perdão. Porque cada carbono faz 4 ligações. Então, se o carbono passa a fazer uma dupla entre si, cada carbono perde uma ligação com o hidrogênio. Da mesma forma, aqui. Então, alcano para alceno para alcino vai perdendo 2 hidrogênios conforme ganha uma ligação dupla. Ok? Algum problema por enquanto? Espero que vocês estejam entendendo. Tranquilo. Tá ótimo. Aqui são exemplos de medicamentos com hidrocarbonetos. Uma coisa que eu quero deixar claro se vocês forem estudar depois, esses slides. Essas moléculas, elas não são hidrocarbonetos.
Por quê? Hidrocarboneto tem só carbono e hidrogênio. Essas moléculas aqui, ó, essa tem oxigênio, essa tem nitrogênio e essa daqui tem vários oxigênios, cloros, etc. É só para mostrar que algumas funções, algumas partes dessas moléculas têm grandes hidrocarbonetos e elas podem ser importantes, ok? Então, esse docosanol é um medicamento usado para tratar herpes labial. Olha o tamanho da cadeia de hidrocarboneto, mas ele tem um álcool aqui na ponta. No final, esse composto é um álcool. Mas olha o tamanho da cadeia de alcano dele, ok? É bem grande. Selegelina é um antidepressivo, inibidor da monoaminoxidase. Ele tem ligação tripla. Esse composto é um alcino? Não. Ele só tem uma ligação tripla aqui. Então, ele tem uma parte de função alcino, mas não é a única função existente aqui, tá bom? Sem falar que ainda tem, ó, anel aromático, que também é hidrocarboneto. Então, em alguns medicamentos, a ligação tripla é crucial para o efeito dele. Se aqui, em vez desse carbono fazer uma tripla com esse, fosse um carbono fazendo uma simples com outro carbono, esse medicamento não teria efeito nenhum. Da mesma forma, esse diurético de alça, né, que para tratamento da hipertensão arterial sistêmica, ou seja, tratamento da pressão alta, essa ligação dupla aqui é crucial. Então, mais uma vez para reafirmar, essas moléculas não são hidrocarbonetos, mas elas têm uma parte hidrocarboneto que eu queria salientar para vocês a importância. Temos também os alcadienos, que são aqueles compostos que têm duas ligações duplas. Eles têm a mesma fórmula dos alcinos. Por quê? Lembra que a cada ligação a mais entre carbonos que a gente acrescenta perde 2 hidrogênios. Então a gente tem uma cadeia. Esses carbonos aqui vão fazer uma dupla a mais. Perderam 2 hidrogênios. Os carbonos daqui desse canto vão fazer outra dupla. Eles também perdem 2 hidrogênios. Então seria como se eles perdessem a mesma quantidade de hidrogênios quando se faz uma tripla. Ok? Então a fórmula é a mesma dos alcinos. Só decorar. A cada ligação extra carbono-carbono, 2 hidrogênios são perdidos. Alcadieno. Alque, novamente, ainda é cadeia aberta. Adien. Duas duplas ou hidrocarboneto. Também polimerizam muito fácil. E podem formar vários compostos de borracha, tá? E derivar. Oi? Desculpa te interromper. A Letícia tem uma pergunta. Tá, onde entra o oxigênio? O oxigênio você quer saber como função? É isso? Sim, eu fiquei meio perdida, porque você falou que aquelas moléculas que você mostrou não são hidrocarboneto porque tem oxigênio. Aí eu não entendi muito bem. Tá ótimo. Ela tem hidrocarboneto, como você tinha feito a pergunta antes e eu não tinha visto, sim, são moléculas que têm só carbono e hidrogênio. Essa daqui, o docosanol, ele tem um O, um oxigênio no final. Então, lembra da ordem de prioridade. Como a gente tinha prioridade para a nomenclatura, a gente vai ter prioridade para qual função orgânica domina. Isso a gente talvez veja mais para frente. Mas os hidrocarbonetos seriam a função mais fraquinha de todas. Seriam as mais irrelevantes quando tiver outra. Então aqui, quando você tem um OH, ela deixa de ser um alcano só, essa molécula. Ela passa a ser um álcool, tá? Aqui a gente tem o nitrogênio. Então, apesar de tudo isso ser carbono e hidrogênio, quando a gente tem um nitrogênio, a gente já muda muito a característica dessa molécula. Ela passa a ser mais básica, ela passa a ser mais reativa, etc. Tá? Então, essa daqui é uma função amina, que a gente vai ver na aula que vem. Álcool a gente vê hoje ainda. E aqui entra todos esses oxigênios. Aqui forma um ácido carboxílico. Ele, quando ele está aqui, ele forma um éter e aqui ele forma uma cetona.
Sem falar que quando entram esses cloros aqui, eles formam haletos orgânicos. Então, hidrocarboneto tem só carbono e hidrogênio. Se entra qualquer outro elemento no meio, eles perdem essa prioridade e a molécula deixa de ter essa função tão relevante hidrocarboneto. As outras funções se tornam mais fortes que ela para determinar as características, ok? Não quer dizer que essa molécula vai perder as características de alcano. O que quer dizer? Essa parte aqui da molécula, a gente pode chamar de cabeça, seria mais polar. Então, tem oxigênio, que é bastante eletronegativo. Essa partezinha pode fazer ligação de hidrogênio, tá? Com água. Então, pode ajudar a solubilizar um pouco em água. Mas essa molécula não vai ser solúvel em água, porque olha o tamanho da cadeia lipofílica dela, certo? Ela tem atração por gordura. Então, ela tem atração por óleo. A gente já viu que óleo não se mistura com água, porque polar não se mistura com apolar. Então, apesar dessa molécula também ter álcool, a contribuição dela é bastante grande como alcano. Ficou claro? Tá? A gente vai ver nessas outras funções ainda hoje. Alcadienos, como a gente estava. Então, a gente tem alguns alcadienos que são muito importantes para formar borracha e vários outros para formar pneu. Aqui vocês não precisam decorar os nomes, tá? Vocês só precisam entender que tem alcadieno importante para formar borracha e outros para formar pneu. Eles são muito semelhantes aos alcanos, mas eles são mais reativos. Por quê? Porque eles têm ligações duplas. Um alceno e um alcadieno. O alceno tem uma ligação dupla. O alcadieno tem pelo menos duas duplas entre carbonos. Quanto mais em saturação, mais reativa. Então, alcadieno ainda é mais reativo que alceno. Quanto ao alcino, uma tripla ganha de duas duplas? Aí, eu não sei, para ser sincero. Eu acho que depende muito do resto das características da molécula, tá? Então, pode ter casos que sim, pode ter casos que não. Quando que vocês vão ver alcadienos? Os alcadienos, eles podem ter ligações duplas seguidas, ok? Que aqui está escrito como acumulado, mas a gente não precisa decorar esses termos, a gente só precisa entender os termos. Então, elas estão acumuladas no mesmo carbono. O que significa? As duas duplas são seguidas entre si. Eles podem ser conjugados, isso vocês vão ver bastante em orgânica, conjugações, igual a gente vê nos anéis aromáticos. Então, uma dupla, uma simples dupla, certo? Então, duas duplas separadas por uma ligação simples, a gente chama de conjugação. E a gente tem esses isolados. O que significa? Um está bem longe do outro. Então, a gente tem uma dupla aqui, a gente tem outra dupla lá no outro canto da molécula, que elas praticamente não conversam entre si. Todas essas podem ser alcadienos. Então, alcadieno significa que tem duas ligações duplas entre carbonos. Elas podem ser todas no mesmo carbono, elas podem ser separadas por uma ligação simples, ou elas podem estar bem longe uma das outras, ok? Como a gente vê aqui. Então, a gente tem uma dupla e uma tripla, não seria um alcadieno, né? Seria aqui, está falando como enino. Elas estão separadas, estão bem longe, então seria isoladas. Aqui elas estão separadas por uma simples, então seria conjugada, tá? E aquela última que eu falei, acumulada, eu não peguei nenhum exemplo. Aqui são as partes pequenas dos alcadienos que podem formar polímeros, então se repetir isso daqui, fizer uma ligação entre vários metilbuta 1,3 dieno, vai formar a borracha que a gente usa para apagar. Se a gente usar o buta 1,3 dieno, tá vendo? Só muda uma metila aqui. Já vira um plástico um pouco mais resistente que a gente usa pro pneu. Como fármaco, grande parte da molécula a gente tem ligações duplas conjugadas. Então, não são só duas duplas conjugadas, tá? Não é só um alcadieno. É uma molécula conjugada. Então, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Olha como que a gente tem uma conjugação bem grande.
Só que aqui não é só um alcadieno, tem várias e várias duplas, ok? Que seria o Rocutan, que as pessoas usam para tratar acne em alguns casos mais severos. E aqui esse antibiótico ele tem essa parte alcadieno, tá? Essa parte alcadieno aqui, que é um alcadieno isolado. Então, dupla, simples, 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 dupla, tá vendo? Tá bem separado uma dupla da outra. E a gente tem várias outras funções aqui que a gente vai discutir depois. Então, todos esses oxigênios dão outras propriedades para a molécula. Podem ainda ter o cicloalcanos, que tem a mesma fórmula dos alcenos. Por quê? Quando os carbonos das pontas se juntam, eles também têm que perder os hidrogênios que estavam lá nas pontas. Ok? Os carbonos são todos sp3, ou seja, todos eles fazem 4 ligações, e a forma mais estável deles é o tetraedro, como a gente tinha visto no CH4, com esse ângulo de 109 graus e 28 minutos. Quando o ângulo é muito menor do que isso, cria uma tensão muito grande. Então, por exemplo, aqui tem 60 graus cada ângulo. É bem menor do que 109. O que acontece? Cria uma tensão na ligação. Então, as ligações ficam se forçando e essas moléculas são muito reativas e instáveis. Elas podem quebrar facilmente. Então, quebra o ciclo, vira uma cadeia aberta. Quando tem 4 carbonos nesse ciclo alcano ou ciclano, 90 graus também é menor do que 109,28. Também é instável, só que é menos instável do que essa de 3, tá? Essa de 3, ela tá louquinha para quebrar. Por quê? Porque se ela quebrar, ela vai criar um ângulo na molécula aberta, um ângulo bem maior do que esse de 60 graus, vai dar uma estabilizada. E o ciclopentano, ele já tem um ângulo bem mais próximo do 109, então ele já é bem menos instável. Qual que é o erro nessa teoria? O erro dela é só quando a gente tem um hexano, então 6 carbonos num ciclo. Considerando esse ciclo hexano, cada ângulo de ligação teria 120 graus. Só que o que acontece? Não consideraram essa molécula na visão 3D, consideraram ela só como reta. Na verdade, ela forma outros ângulos. Ela pode formar esse formato cadeira ou formato barco. Então, essa molécula pode se dobrar. E aí, quando ela se dobra, as ligações passam a ter esse ângulo de 109 graus e não de 120. Ok? Então, dá estabilidade. Então, ângulos muito maiores que 109 são instáveis e menores também. Por que a gente fala dessa forma cadeira? Aqui é o ciclo hexano que eu tinha falado. Tá vendo? Ó? As moléculas ficam se agitando sem parar. Aqui o formato cadeira dela, tá? É bem difícil de enxergar, mas aqui é o encosto, onde senta e abaixa, ok? E aí, como ela ela tem esse formato cadeira, se a gente olha em outro ângulo, ela forma esse ângulo de 109 graus, que dá estabilidade para ela. Então, ciclos saturados, ou seja, sem ligação dupla, com 6 átomos, são estáveis, porque eles formam essa ligação, essa geometria cadeira. Mas, apesar de serem instáveis os menores, a gente ainda tem medicamentos com esses grupos. Não quer dizer que porque ele é mais instável que é impossível dele existir. Eles podem existir sim, tá? Então, a gente tem esse antidepressivo com esse ciclopropano aqui, tá? Que tem muita tensão de anel. E a gente aqui tem um ciclobutano na sibutramina. Então, tem 4. Todos ângulos de 90 graus. Também é instável, mas ainda é possível. Aqui é o que a gente tinha visto. Então, pode ter ligação simples, dupla, tripla, 2 duplas, 2 triplas, 3 duplas, 1 dupla e 1 tripla. E aí pode ir mudando o nome. O que a gente costuma considerar? Até 2 duplas. Depois disso, a gente costuma chamar mais de molécula conjugada. Tá? A gente não tem muito hábito de se referir
com todas essas classificações. Os aromáticos. Tem pelo menos um benzeno na estrutura, que foi o que a gente tinha discutido. O benzeno é uma molécula C6H6, então ela tem 3 duplas intercaladas com simples e é uma molécula planar. Ela não tem formato de cadeira, igual o ciclohexano. Quando ela tem as duplas dão rigidez para ela, então ela para de ser tão fácil de mexer. E aí quando você vira a molécula, ela fica retinha, ok? Então ela é bem retinha, os benzenos. Tem uma deslocalização eletrônica. Por que que eles têm deslocalização eletrônica? Como eles têm dupla simples, dupla simples, dupla simples, essas duplas com simples podem alternar. Então essa dupla pode pular para cá e aí vira simples. Aí aqui vira simples, aqui vira dupla, entendeu? Elas podem ficar se movimentando, igual está mostrando aqui. Tá? Os elétrons, eles estão sempre correndo aqui, como se fosse uma pista de corrida dentro do benzeno. Eles ficam se mexendo aqui sem parar. Então não quer dizer que a dupla está fixa aqui. Tá girando, girando, girando loucamente. Ok? Por isso que às vezes quando a gente vai desenhar o benzeno, a gente põe um círculo aqui no meio, em vez de representar as ligações. Por quê? Porque a gente não sabe onde estão as duplas. A gente sabe que tem duplas e simples intercaladas, mas elas estão correndo. Com isso, a molécula fica bastante estável, tá? Então, é bem mais difícil dela reagir no ambiente. E a gente tem as posições orto, meta e para, que são em relação a um ligante. Então, a gente tem um primeiro ligante, como aqui no caso esse metil, que está ligado no benzeno. Então, essa molécula se chama metilbenzeno. Essa molécula pode chamar 1,2 dimetilbenzeno ou você pode chamar ela de ortodimetilbenzeno. Por quê? Essa a gente considera o grupo principal e a outra que vem, a gente vê que ela está na região orto. Então a gente tem a região orto, a gente tem a região meta e a gente tem a região para. Como decorar isso? A gente tem que achar o grupo que é chamado principal, geralmente é uma função orgânica. Se não tem nenhuma função orgânica, é um alcano, alceno, alcino, etc. Tá? Esse vai ser o principal. Então a gente pode chamar ele de grupo R, de radical principal, ou P, que é o que eu prefiro, de principal. Se está a ligação no principal e no seguinte, seja o seguinte da direita ou da esquerda, ele está ligado em orto. Se é principal e 2 carbonos depois a ligação, ele está em meta. Pode ser meta desse lado ou meta desse, tanto faz. Não precisa diferenciar o meta da esquerda do meta da direita, etc. Tá? Então, 2 ligações seguidas, orto, uma ligação sem ligação, outra ligação, meta, e quando está uma em cima e uma embaixo, é para. Como eu chamo aqui de principal, eu decorei as ligações orto, meta e para como POM, POM. Então, P-O-M, POM, POM. Igual o pom-pom que as líderes de torcida usam. Então, aqui, em vez de R, eu chamo de grupo P. E aí tem essa líder de torcida fazendo o orto. A gente tem uma fazendo a posição meta e várias outras fazendo a para. Então, pom, pom é uma forma de você identificar os substituintes. E por que eu não identifico 1, 2, 1, 3? Porque assim eles acharam mais simples do que você ficar procurando onde está 1, 2, 1, 3. E isso quer dizer muita coisa na hora de fazer reações, tá? Aromáticos, a gente tem algumas regras do número de elétrons. Isso daqui é só para vocês lerem, não precisa decorar. Mas geralmente são compostos que apresentam 4N mais 2 elétrons com ligação dupla. Tá? E tem que ter um arranjo cíclico. Ou seja, os ciclos que têm 2, 6, 10, 14 elétrons em si são aromáticos. Tá? Vamos focar no benzeno, naftaleno. Esses dá para a gente ver que são aromáticos. O resto a gente pode meio que ignorar. Tá? Haletos orgânicos.
Acho que não vai dar tempo da gente terminar essa aula. Haletos orgânicos, eles têm carbono e hidrogênio e um ou mais halogênios. Ou seja, pode ter um flúor, um cloro, um bromo ou um iodo ligado no carbono. Ok? Como esses elementos são mais eletronegativos que o carbono, eles vão criar uma polaridade na molécula. Tá? Então, vão deixar uma região positiva no carbono e uma mais negativa na onde está esse haleto, que vem de halogênio orgânico, porque está numa molécula só de C e H. Pode ser haleto de alquila, quando está ligado no carbono saturado, ou seja, um carbono sem dupla, ou de arila, que é quando está ligado num carbono aromático. Então, se a gente tem um benzeno com um cloro saindo, ele vai ser de arila. Se a gente tem na cadeia aberta, vai ser de alquila. O que você precisa decorar? Só haleto, tá? No princípio, entender o que é haleto. A ligação é bastante polarizada por causa da diferença de eletronegatividade e varia. Então, a gente sabe que o flúor é mais eletronegativo que todos. Então, cloro, bromo, isque, pH. Então, essa também é a ordem de eletronegatividade. O flúor vai ser o que vai criar o maior polo, então vai criar a região mais negativa que o resto. Eles fazem ligação de polo-dipolo. Por que ligação de polo-dipolo? Porque a parte daquela região, aquela região que tem o haleto, ela vai ser polar. Se ela é polar, ela pode fazer ligação de polo-dipolo. De polo-dipolo é mais forte que a Van der Waals. Por quê? Por que é mais forte que a de Van der Waals? Porque cria uma região negativa e outra positiva na molécula. E você atrair negativo com positivo é muito mais forte do que você só encostar uma molécula na outra, tá? Tanto é que se você pegar um haleto e um alcano de mesmo tamanho, o haleto ele vai ter um ponto de fusão e ebulição muito maiores. Por quê? Porque eles estão ligados fortemente, vai ser difícil separar eles, como aqui. A gente tem o cloreto de etila, então 2 carbonos e aqui o cloreto na ponta, e tem o butano, que tem 4 carbonos. A massa deles, ó, é bem parecida, mas olha a temperatura de ebulição. Esse é 0 graus e esse é 13 graus. Por quê? Ligação de polo entre moléculas vizinhas. Então, interação muito mais forte que de Van der Waals. Só de fazer essa ligaçãozinha, ganha 13 graus em temperatura em comparação ao butano. Ok? Como, apesar de algumas terem flúor, não tem flúor perto de hidrogênio. Então, eles têm baixa capacidade de fazer ligação de hidrogênio, tá bom? Geralmente, em moléculas grandes com flúor, a facilidade de fazer ligação de hidrogênio é mais quando tem oxigênio ou nitrogênio, ok? Como forma pouca ligação de hidrogênio, são pouco solúveis em água, tá? São solúveis em solventes orgânicos polares, mas pouco solúveis em água, em H2O. Nomenclatura. Geralmente a gente põe o nome do haleto de cadeia carbônica. Então tem cloro, é um cloreto de o quê? Etil-A. Então cloreto de etila. Se a gente colocasse um cloro aqui, seria cloreto de butila. Ok? Se fosse um flúor, fluoreto de etila. Se fosse um bromo, brometo de etila. Se fosse iodo, iodeto de etila. Então a gente chama de metila, etila, propila, butila, pentila, exila, quando está ligado em um haleto. Essa é a nomenclatura de haletos. E aqui são alguns haletos em forma de polímero que a gente tem. Então o teflon é um haleto orgânico, tá vendo? Tem vários carbonos com flúor. O PVC é um haleto orgânico, então ele tem cloro. Por isso, policloreto de vinila. O freon 11 e o freon 12, que são clorofluorcarbonetos, aqueles compostos que destroem a camada de ozônio, eles são haletos orgânicos, porque tem carbono e um halogênio. Nesse caso, eles não têm hidrogênio. Então, é possível ter haletos sem hidrogênio, mas as outras funções não, só os haletos. Ok?
Eles podem ser mono, di, tri, tetra, aletos, tá? Tetra substituídos. O que significa? Aqui a gente tem a bromodipina, a brodimoprima. Ela tem um bromo só, então ela é monossubstituída, que é um antibiótico. A gente tem a sertralina, que tem 2 cloros, então ela é disubstituída. A gente tem a fluoxetina, que tem 3 flúor. A gente tem a levotiroxina, que tem 4 iodos, tá? Então eles podem ter uma substituição de aleto ou várias na molécula inteira, tá? Fenóis. Fenóis é quando você tem uma hidroxila, ou seja, um H ligado diretamente no anel aromático. Então é um OH ligado no benzeno. Geralmente eles são ácidos, tá? Fenóis são ácidos e têm função bactericida. Então os fenóis pequenos, então que tem só um benzeno com hidroxilas, eles costumam ser muito tóxicos e aí eles podem matar bactérias. Aqui essa mistura de orto, meta e paracresol, que seria aqui, ó, orto, então esse CH3 está em orto dessa hidroxila. Esse CH3 está em meta da hidroxila e esse está em para, tá? Tá retinho aqui no meio que a gente traça o perfil. Então esses 3 são componentes de desinfetante. E a gente pode ter outros também, como esse benzeno 1,2-diol, ou catecol, que a gente pode chamar. Ele também pode ter função desinfetante. A hidroxila, ela pode fazer ligação de hidrogênio, sim. Ligação de hidrogênio era a mais forte que a gente tinha visto de todas. Então, permite que faça ligação de hidrogênio entre a água. Então, eles são solúveis em água, pelo menos parcialmente. Por que parcialmente? Essa região é muito apolar e essa região consegue se ligar na água. Então, até uma quantidade que você adiciona na água, ele solubiliza, depois não solubiliza mais, ok? E aqui, como eles têm anéis aromáticos e grupos que fazem ligação de hidrogênio, eles são bastante fortes de ligação entre si. Então, eles vão fazendo ligação de hidrogênio entre si. Olha a temperatura de ebulição deles, como que é alta. Por quê? Porque eles vão fazendo ligação de hidrogênio entre si. Quanto mais ligações de hidrogênio, mais alto é a temperatura de ebulição. Ou quanto maior a cadeia de carbonos. Por quê? Porque elas também interagem uma com a outra. Então, vai empacotando as cadeias de carbono e essas regiões diferentes, elas interagem entre si por ligação de hidrogênio. Solubilidade. Quanto maior a cadeia de carbono, mais apolar vai ser a molécula. Quanto mais apolar, menos interage com a água. Então, a gente vê que esse grupo que tem 2 hidroxilas, essas 2 hidroxilas podem fazer ponte de hidrogênio com a água. Então, a gente consegue jogar 123 gramas desse composto e solubilizar em 100 gramas de água. Enquanto quando tem uma hidroxila só 9 gramas a gente joga. Então, olha o impacto de ter uma hidroxila a mais. Aqui, quando a gente põe um carbono a mais, olha como que diminui a solubilidade. Ou seja, você consegue jogar bem menos desse composto em água. O excesso que você jogar acima de 2,3 gramas, ele vai cair em pó, tipo areia. Tá? Por quê? Porque a cadeia está maior, fica mais apolar. Então, a temperatura de ebulição pode ser maior, mas a solubilidade diminui, tá? Porque essa parte não interage com a água. E aqui, que tem essa parte gigante que não interage com a água, essa molécula é praticamente insolúvel, tá? Você quase não consegue dissolver ela em água. Nomenclatura. Nomenclatura do mesmo jeito que a gente dava antes, então mesma coisa dos hidrocarbonetos, só que em vez de você terminar com ano, eno,
você termina com fenol, para mostrar que é da função fenol. Então, a gente tem aqui, ó, 2-metilfenol, 4-metilfenol, benzeno 1,3 diol, porque tem 2 hidroxilas, ok? Elas podem ter uma ou mais hidroxilas diretamente no anel aromático. Então aqui a gente tem algumas que tem uma hidroxila e outras que tem 2 hidroxilas no anel aromático. São ácidos e não quer dizer que a função bactericida é por causa da toxicidade. Ele só é bactericida e tóxico quando é o fenol pequeno. Quando ele é grande, a função de matar bactéria, a função antibiótica dele é por outros motivos, tá bom? Então a gente tem aqui a isoproterenol, que é uma molécula que impede o coração de bater muito fraco. Tá vendo? Ele não é tóxico, ele só impede o coração de bater fraco. A amoxicilina, que é um antibiótico, mas ele não é antibiótico porque esse grupo é tóxico. Ele é antibiótico por causa de outras razões, por causa dessa região aqui. E a tetraciclina também, não é por causa da toxicidade do fenol que ele é antibiótico. Mas todos esses grupos têm fenol.